dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Semana importante essa, com a decisão que será tomada pelos ministros da primeira turma do STF, que a gente pode dizer que foi aberta já com as manifestações de ontem, no domingo, né? Sim, Milton. Acho que as manifestações ontem tiveram pontos importantes para a gente considerar aqui na análise. A primeira, mais importante, é a radicalização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vinha fazendo sinais para o centro, para a moderação, estava sendo visto por muita gente, muitos políticos e pessoas do mercado financeiro e empresários como a direita mais moderada, né? Ele, nesses últimos dias, ele falou primeiro que ele não confia na justiça, e um governador falando isso, um governador do estado maior, estado do país, é muito importante ele falando isso, mas poderia ter sido só uma frase, mas não. Ontem ele fez um discurso todo radical, dizendo que o Brasil é uma ditadura, que o Alexandre de Moraes é um tirano e que nós não vamos aceitar a ditadura. Ele falou exatamente tudo que o bolsonarismo queria que ele falasse. O bolsonarismo ficou muito feliz. Então ele não, em vez de fazer acenos para o bolsonarismo, que ele vinha fazendo, e acenos para o centro, o governador fez um radical movimento para esse bolsonarismo mais raiz, mais radical, que avalia que o Brasil não é uma democracia. E ele chegou a dizer que isso não é uma democracia. Então, a avaliação institucional assim tão radical torna o governador de São Paulo uma pessoa do bolsonarismo mais do que uma pessoa do centro que quer falar com o bolsonarismo e quer falar com a direita. O uso da bandeira americana na manifestação é outro ponto que eu queria ressaltar. Quer dizer, não se espera que se use no Dia da Pátria do Brasil usar uma bandeira americana. E as manifestações da direita usaram a bandeira americana. Outro ponto a notar é que as manifestações da direita tiveram muito mais gente do que as manifestações da esquerda. O governo conseguiu levar bastante gente em Brasília, mas isso é tradicional, é o desfile, as pessoas vão ver o desfile, não necessariamente apoiar o presidente Lula, ainda que tivesse muitos apoiadores lá também. Mas as manifestações feitas no Rio e em São Paulo foram muito pequenas, perto da manifestação do bolsonarismo. E aí vem a semana jurídica, né? Como você disse, esse é o começo. O começo é um país radicalizando, e o governador, que se considerava, que se apresentava, que alguns faziam esforço para ver como moderado, ele mostrou-se um grande radical, né? E aí a semana jurídica, essa semana vai ter 4 dias seguidos. O ministro Alexandre de Moraes pediu mais um dia, na quinta-feira, então vai ser terça, quarta, quinta e sexta de julgamento, e ao final da semana saberemos se estão condenados e a que penas os réus do núcleo crucial, né? Até agora o que se vê é que sim, vão ser condenados, em geral, né? Vai ter voto divergente do ministro Fux. O ministro Fux foi a pessoa que foi, em 2021, ameaçada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ele era presidente do STF, e quando o Bolsonaro falou, ou o presidente desse poder enquadra o seu, ou nós pode haver uma intervenção. É isso que ele quis dizer. Mas o ministro Luiz Fux tem a visão mais suave do que está acontecendo. Então, vamos ver como será. Ele já avisou que o voto vai ser grande, e então vamos ver que ele vai, como é que ele vai se posicionar. Mas a maioria deve ficar junto com o Alexandre de Moraes, votando pela condenação. E o primeiro-ministro a falar vai ser Alexandre de Moraes, e aí depois tem uma sequência.
Mas vai ser uma semana cheia dessa questão que está, nesse momento, dominando os assuntos no país. O fato de que houve uma tentativa de golpe e está sendo, pela primeira vez, está sendo julgado o crime de tentativa de golpe de Estado. Milton e Cássia. E algo que também apareceu muito nas manifestações, né, Miriam, e de certa forma também aparece bastante nessas 2 semanas de julgamento, toda a discussão que está se avolumando em relação à possibilidade de um projeto de anistia, né? Sim, e muita pressão no Congresso por esse projeto de anistia. E o projeto de anistia, como ele está escrito, pelo menos o mais importante sobre o qual que eles estão defendendo muito, tem absurdos enormes, como, por exemplo, perdoando até milícia, formação de milícia. E quer também tornar Jair Bolsonaro elegível. Então, revogando uma decisão já tomada pelo TSE tempos atrás. Ele está inelegível já há algum tempo. Então, eles querem, e inclusive tem um dispositivo que diz que futuros crimes, né, até a data da promulgação, também estão perdoados. Isso é um projeto ruim que apareceu em um determinado momento e que, diante da reação das pessoas de espanto com as propostas, inclusive essa de perdão futuro, ou seja, estímulo a crime, ele foi engavetado, mas ele saiu na semana passada. Eles tiraram da gaveta e defendem esse projeto. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Até mais.